Olá, quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? A tia tá com saudade de ver cada um de vocês bem de pertinho nas nossas aulas, né? Mas até aqui nós continuamos ainda com as nossas aulas online. Peço a Deus que, abençoe, tudo passe logo e que nós voltamos realmente para a nossa sala de aula, tá bom? Que Jesus abençoe a cada um. A nossa aula de hoje, gente, ela vai dar continuidade falando sobre a solidariedade, certo? Nós vamos fazer a correção dessa atividade, que a maior parte dos alunos, já até me enviaram. Eu vou dar o retorno da segunda-feira, já estou corrigindo e devolvendo para vocês, tá bom? Então, a nossa correção começa na questão de número 1, na página 56, que diz o seguinte: leia um pouco sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá, certo? É um relato sobre um pequeno relato sobre a vida, de Madre Teresa de Calcutá. Em 1940 e nos anos seguintes, mais de 500 mil pessoas da cidade de Calcutá, 5% da população da cidade, literalmente viviam e morriam nas ruas. Durante o verão, a temperatura ultrapassava os 40 graus Celsius e não baixava muito no inverno. Essa cidade parecia mais um inferno na terra. Lá moravam os mais pobres dos pobres, atormentados pela lepra, tuberculose, pneumonia e, acima de tudo, pela pobreza. Que tipo de esperança pode ter num lugar como esse? Certamente, ninguém poderia fazer alguma coisa ali. Mas Agnes não pensava assim. Ela acreditava que Deus a estava chamando para levar esperança para essas pessoas pobres e oprimidas. No seu diário, Agnes, agora conhecida como Madre Teresa ou Madre Teresa de Calcutá, descreve seu primeiro dia nas favelas como um dia em que encontrei Cristo. Lá ela entrou. Cristo frente a frente. O Cristo faminto, o Cristo sem roupa, o Cristo doente, o Cristo desabrigado. Ela disse que o seu toque, no meio de tanta desgraça, deu a ela grande alegria, paz e novas forças. Assim, vestida de branco, com bordas azuis, Madre Teresa começou o seu trabalho. Ela e um grupo de freiras começaram a ensinar as crianças pobres. Elas cuidaram dos leprosos que não recebiam ajuda. Construíram abrigos e hospitais para que os pobres pudessem ter um lugar longe das ruas. Alimentaram os famintos e amaram os rejeitados. Elas literalmente mudaram a imagem de Calcutá. O amor de Jesus flui por meio de Madre Teresa para tocar as pessoas. É uma história bonita, É um relato importante. Foi uma ação muito bem-vinda naquela cidade, onde muita gente necessitava, como a gente vê na leitura do texto, As enfermidades, as doenças eram tantas, e uma principal delas era a fome, o desprezo. Moravam em ruas, além de não ter um teto, eram pessoas com doenças graves, como tuberculose, enfim. Então, ela fez uma parte bonita que foi a solidariedade, Não olhou a questão, não olhou os problemas. Ela enfrentou por amor àquelas vidas, por ajudar, por doar uma parte da sua ajuda para estar ali ajudando aquelas pessoas. E por essa ação tão linda, de ser solidária com o ser humano, com o seu próximo, ela ficou conhecida, certo? A sua história ficou conhecida. Então, a segunda questão diz o seguinte:
na página 57. Ser amigo é saber partilhar e ajudar. Responda as frases abaixo que mostram situações cotidianas. A letra A. Se seu amigo da escola tivesse esquecido o lanche em casa, o que você faria? Você comeria o seu lanche quietinho, nem olharia para o seu colega, não dividiria, mesmo que o seu seja pouco no momento? Eu acho que você dividiria sim, né? Então essa era uma ação importante de você estar ajudando o seu colega. A letra B. Se visse um idoso carregando pacotes pesados, qual seria a sua ação? Com certeza era de ajudar o idoso, né? Dar a sua parcela de contribuição naquilo que você podia. A letra C. Se existe uma mulher grávida em pé no ônibus lotado, você estivesse sentado, qual seria a sua ação diante desse acontecimento, diante dessa cena, deste momento? É óbvio que iria dar o seu lugar para esta pessoa sentar, né? Em relação a essa questão de número C, nós observamos isso acontecendo hoje, onde as pessoas dentro do ônibus até se fazem que estão dormindo, né? Para não ceder o lugar para uma pessoa mais idosa ou para uma gestante, com o bebê no colo. Infelizmente ainda acontece esse tipo de ação por parte de algumas pessoas. Eu creio que são números bem pequenos. A terceira questão. Todos nós podemos dar nossas contribuições a quem tanto precisa. Escreva em seu caderno como podemos ajudar. E aí vem. Ajudar quem? Os doentes, os idosos em abrigos, os orfanatos e os famintos. Então você vai escrever lá no seu caderninho que parcela de ajuda, né, você pode dar, o que você pode fazer para ajudar em um desses casos, ou citar todos os casos, a forma que você poderia estar ajudando, certo? De uma maneira solidária. A quarta questão. Observe os desenhos e marque as cenas que não demonstram boa convivência. Vocês vão observar os desenhos e marcar, né, a cena a qual não demonstra uma boa convivência. E aí nós temos 4 cenas, né? Tem a criança que jogou o lixo no chão, ao invés de colocar no cesto de lixo. Temos a criança na cadeira de rodas, né? E temos a criança na sala de aula. Vocês observam lá em cima, a professora está lá na frente, né? Tentando dar aula dela, e 2 crianças estão atrapalhando, mostrando o celular, conversando. E temos a quarta imagem, 2 crianças sentadinhas, dividindo o lanche. Então, qual das duas nós marcaríamos como a cena que não demonstra uma boa convivência? Claro, é a criança jogando papel no chão ao invés de jogar no lixo, né? E a outras crianças atrapalhando a aula da professora. Ok? A quinta questão. Projeto Ação Solidária. Crie um projeto em que a sua turma e outras também se movimentem para uma ação solidária. Combine as ideias, por exemplo, arrecadação de produtos de higiene pessoal para o abrigo dos idosos, distribuição de pães, sucos ou leite, ou arrecadar cobertores para os abrigados. Bem, a construção desse projeto, se nós estivéssemos tendo as nossas aulas presenciais, nós iríamos desenvolver ele na escola e fazer a distribuição em um bairro de nossa cidade. Como não foi possível, né, ficou para casa, mas eu pedi que cada um fizesse a montagem desse projeto com todos os requisitos que pede na questão. Então, alguns alunos fizeram o seu projeto, os que eu já recebi as atividades, já dei uma olhada, já corrigi, devolvi. Ele montou realmente o esquema do projeto,
e teve assuntos bem interessantes, certo? Gostei, parabéns pelo desenvolvimento da atividade. A sexta questão: a gente também pode ser solidário em casa, e isso é muito importante, pois temos que pôr em prática o que queremos que mude no mundo. Então desenhe uma atitude ou duas que você realizou em casa e considere a ação solidária. Essa ação, dentro da nossa casa, como eu expliquei lá na nossa aula, essa solidariedade ela também deve acontecer. E a sexta questão, ela pede que você faça esse desenho, né? Você mostre essa questão da solidariedade, começando dentro da sua própria casa. Legal, né? A sétima: leia o seguinte texto. Reflexão da madrugada. Sabe, há momentos em que me pergunto: que mundo é este onde vivemos? Onde estão os parceiros de trabalho pelo bem comum? Onde estão o cuidado e a tolerância? Ou a prática ser rio que flui? Ou teremos que ser sempre pedra para que não esqueçamos que já vivemos em uma época chamada Idade da Pedra? Não é um fato isolado a que me refiro, mas ao comportamento que pode ferir uma vida. Tem gente que não se dá conta ainda do quanto precisamos uns dos outros. A vida é um piscar de olhos, tão breve, e perdemos tanto tempo com o que não acrescenta, não cresce, não ajuda, não edifica. Apenas é um gasto de energia inútil. Há tantas formas de fazer sua parte, sem necessariamente deixar de ser companheiro, pois no minuto seguinte pode ser você, aquele ou aquela que precisa da compreensão e do entendimento de cada um está fazendo a sua parte. Portanto, você não é o único ou a única que trabalha, luta e quer um mundo melhor. Somos todos irresponsáveis por quem cativamos. O texto de reflexão ele é interessante. Somos todos irresponsáveis por quem praticamos. Somos um todo irresponsáveis por quem cativamos. A última frase ela enrolou. A oitava questão: tanta coisa que o texto desabafa, muitas perguntas, não é verdade? Então responda. A letra A: o que seria ser rio que flui? Né? Número a entender ou não entender, né? De todos nós. Entendemos que cada pessoa precisa tomar mais consciência de sua responsabilidade com o semelhante e agir. E isto é cidadania. A letra B: o que significa dizer que a vida é um piscar de olhos? Quer dizer que a vida ela passa muito rápida, né? E que a nós passa muito rápido e que nós perdemos tempo muitas vezes, dando importância às coisas que não têm muita valia, né, nas nossas vidas, como fala o próprio texto. Muitas pessoas preocupadas com aquilo que não traz nenhuma edificação. Então, como ela passa muito rápido, nós temos mais que aproveitar com coisas boas, né, praticando bem. A letra B: o que significa, aliás, a letra C: somos todos irresponsáveis por quem cativamos. Comente dados significados a essa palavra. Essa resposta ela é pessoal, né? Então, eu vou ler a resposta de cada um de vocês lá no momento da correção da atividade. Aí vem lá na página 60 e 61, que ela é um complemento da atividade, que são as regras básicas da cidadania. Na aula passada, eu li alguns pontos
da página 60 e 61, focamos o principal, né, que nós devemos ter em nossa vida cotidiana, que foi o ser solidário, ter o respeito, ser sincero, dizer sempre a verdade, cooperar, não agredir seu semelhante, ter bondade, educação e responsabilidade, perdoar, dialogar, agir conforme a consciência e de acordo com os valores éticos e morais. Ok? A nossa aula hoje da continuação foi somente a correção da atividade, dialogando com vocês um pouquinho sobre as mesmas. E eu quero ler para vocês um texto, uma passagem bíblica, né? Que é falando sobre o bom samaritano, que ele também foi uma passagem marcante por falar ou por praticar a solidariedade. Então, alguém pergunta para Jesus o que é ser solidário, né? E aí essa parábola, ela nos mostra no final realmente o que é ser uma pessoa solidária, certo? E eu vou ler essa parábola para vocês, que se encontra em Lucas, capítulo 10. Então, levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como é que se lê? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. E a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, fizeste isto faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos sofrimentos, retiraram-se, deixando o meio morto. Por acaso, desceu pelo caminho um sacerdote, viu e o passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou adiante. Também adiante, mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas, azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o à hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trate dele, e quanto gastarem a mais, na volta pagarei. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz tu o mesmo. É uma passagem linda, interessante, né? Aonde Jesus coloca que o amor ao próximo ele deva existir, né? Então, nós observamos nessa parábola que as pessoas passavam por aquele homem e não davam a mínima importância. Eles olhavam e simplesmente seguiam em frente. Mas apareceu um que se compadeceu, que foi solidário, né? Que pegou, levou, colocou em uma hospedaria, pagou para que cuidassem dele. E esse sim, ele demonstrou o verdadeiro amor ao próximo. Ele demonstrou o que é ser solidário. Ser solidário não é só ajudar quem nós conhecemos.
Não é só de estender a mão às pessoas conhecidas, aos nossos parentes, aos nossos amigos mais íntimos, né? Ser solidário é uma ação que devemos desenvolver em qualquer lugar, com qualquer pessoa, independente que você conheça ou não. Então, esse é o mandamento, ou seja, essa parábola, né? Jesus ele nos ensina como é que nós devemos fazer com o nosso próximo, já que ele diz o quê? Ama-te a ti mesmo, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Não vai ficar atividade essa semana e até a nossa próxima aula. Fique com Deus.